Anatomia topográfica do tórax, aula 2. Nesta aula, abordaremos o conteúdo da cavidade torácica. Diafragma. O diafragma é uma estrutura músculo-tendínea que preenche a abertura inferior do tórax. Este preenchimento ele não é completo, já que existem aberturas que comunicam conteúdos que passam entre tórax e abdômen. O diafragma possui inserções periféricas, tais como no processo chifoide, na margem costal da parede do tórax, nas extremidades das costelas flutuantes, em ligamentos que se estendem na parede posterior do abdômen, que serão vistos na aula de anatomia topográfica do abdômen, e também em vértebras da região lombar. Existem inserções periféricas dessa estrutura, mas também uma inserção central que ocorre no centro tendíneo do diafragma. A irrigação deste músculo ocorre por meio de artérias que são originadas acima do músculo ou abaixo. Acima, nós temos as artérias pericárdico-frênica, aqui identificada, a artéria pericárdico-frênica direita, que emerge da artéria torácica interna, a qual emerge da artéria subclávia, em ambos os lados. Temos também a artéria musculofrênica, que tem origem na artéria torácica interna também. Já as artérias que se originam abaixo do músculo estão as artérias frênicas inferiores, as quais emergem da parte abdominal da artéria aorta e são o principal meio de irrigação do diafragma. A drenagem é feita principalmente pelo sistema ásigo e a inervação pelos nervos frênicos. Os nervos frênicos que correm junto, lateralmente, à artéria pericárdico-frênica. O nervo frênico direito alcança o abdômen por meio do forame da veia cava e junto com ela, e o nervo frênico esquerdo não alcança o abdômen. Cavidades pleurais. São em número de 2, em cada lado do mediastino e envolvem os pulmões. Essas cavidades contêm o líquido pleural e seus limites são as duas lâminas chamadas de pleura visceral, que é uma serosa que reveste a superfície da víscera do pulmão, e a pleura parietal, que está externamente na cavidade pleural. A pleura parietal ela é dividida de acordo com as áreas onde ela está. Se ela está voltada para as costelas, nós a chamamos de parte costal da pleura parietal, já que ela está voltada para a região externa. A pleura visceral está voltada completamente para o pulmão. Nós temos, então, a parte costal da pleura parietal, voltada para as costelas, a parte mediastinal, voltada para o mediastino, que é toda esta área em verde que será estudada a seguir, a parte diafragmática, que está voltada para o músculo diafragma, e a parte cervical da pleura, chamada de pleura cervical, e também, aliás, chamada de cúpula da pleura, forma a cúpula da pleura. Esta pleura cervical ou cúpula da pleura, ela é revestida ainda por uma membrana, chamada de membrana suprapleural, que se fixa na margem medial da primeira costela, aqui na margem medial da primeira costela, e também no processo transverso da vértebra cervical número 7. Ela é uma camada de fáscia que recebe fibras dos músculos escalenos, são músculos da região anterior do pescoço, fornecendo suporte para a cavidade pleural. Os limites das cavidades pleurais são os seguintes. Nós temos o limite superior,
que ascende cerca de 3 a 4 centímetros a partir da primeira cartilagem costal. Aqui está. Nós temos anteriormente que as cavidades pleurais, elas se aproximam da face posterior do osso externo. Na região mais superior, as cavidades pleurais, elas se aproximam bastante. Já na região inferior, as cavidades pleurais, elas não se aproximam muito, já que existe a presença do coração, e o coração faz com que a cavidade pleural, principalmente do lado esquerdo, ela fique mais afastada da face posterior do osso externo. Inferiormente, os limites devem seguir, nos primeiros 2 limites, as linhas imaginárias chamadas de linha hemiclavicular e linha axilar média. Olhando para a linha hemiclavicular e chegando até a costela número 8, nós vemos um dos limites inferiores da cavidade pleural. Aqui em azul, esta margem da cavidade pleural. Na linha axilar média, a cavidade pleural, seguindo este aspecto longitudinal, ela alcança a costela número 10. E a partir de então, segue uma trajetória retilínea e para trás, passando pela costela de número 11 e 12 e indo até a vértebra torácica número 12. Se nós formos observar o limite da margem inferior dos pulmões, que são diferentes das margens das cavidades pleurais, nós vamos perceber que existe um espaço entre a margem inferior e a margem inferior dos pulmões e das cavidades pleurais, já que uma das margens inferiores do pulmão vai até a costela número 6 e a outra até a costela número 8. Ficando assim cerca de 2 espaços abaixo, ou 3, e delimitando uma região chamada de recesso. Esses espaços são esses recessos, devido às diferenças nos limites inferiores do pulmão e da cavidade pleural. Esses recessos são chamados de costo diafragmático, ou também costofrênico, e recesso costomediastinal, ou cardiofrênico. Pulmões. A raiz dos pulmões é o local onde nós temos a presença do pedículo do pulmão, que é também chamado de raiz. Os elementos do pedículo dos pulmões ou raiz do pulmão são os brônquios principais, as artérias pulmonares e as veias pulmonares, sendo 2 veias, uma artéria e o brônquio principal. A raiz dos pulmões fixa o pulmão a estruturas do mediastino, que estão aqui nesta região do plano mediano, envolvidas pelas cavidades pleurais, lateralmente. A raiz dos pulmões se localiza numa região que é chamada de hilo. E nós percebemos nesta região do hilo que se projeta uma prega de pleura, chamada de ligamento pulmonar. A partir do hilo do pulmão até o lobo inferior, se estendendo para o mediastino, que é esta região que fica no meio dos pulmões, nós temos o ligamento pulmonar, o qual estabiliza o lobo inferior, onde ele termina, acomodando toda a estrutura do pedículo pulmonar durante os movimentos de respiração. Os pulmões, na sua face mediastinal, possuem impressões. Essas impressões são como se fossem marcas deixadas pelas estruturas, pelas vísceras que estão próximas a ele.
e deixam realmente estas impressões quando retiradas essas estruturas. No pulmão direito, nós temos a presença do esôfago, passando logo atrás do hilo do pulmão, nós temos o esôfago, e também no pulmão esquerdo, nós temos esta mesma estrutura, deixando uma marca, uma impressão. Isso significa que se nós tirássemos o esôfago daqui, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, logo atrás ao hilo, nós conseguiríamos ver uma impressão que é chamada que é a impressão do esôfago. No pulmão direito, logo posterior à impressão do esôfago, nós temos a veia ázigo. Então, a veia ázigo fica na impressão, fica no pulmão direito, logo atrás a impressão do esôfago. Aqui nós temos a veia ázigo, né, e o arco da veia ázigo, que se continua com a impressão do arco da veia ázigo, drenando para a veia cava superior, que é uma outra estrutura que deixa uma impressão evidente no pulmão direito. A veia braquiocefálica direita, a artéria subclávia e a primeira costela também são estruturas que deixam estas impressões. Nós temos também a impressão da veia cava inferior no pulmão direito. Já no pulmão esquerdo, logo atrás do hilo, temos a impressão do esôfago. E logo atrás da impressão do esôfago, nós temos a impressão da artéria aorta torácica. Artéria aorta torácica, que faz a sua curva, formando o arco da aorta, a qual também deixa uma impressão. Nós temos também a impressão da veia braquiocefálica esquerda, atrás dela a impressão da artéria subclávia esquerda. E mais posteriormente, na margem posterior do pulmão, que é abaulada, assim como no pulmão direito, a impressão da primeira costela. No pulmão esquerdo, salienta-se também a impressão cardíaca. Árvore bronquial. Aqui nós vamos atentar para os limites da traqueia, que é um tubo que ocorre a nível da vértebra cervical número 6. A vértebra cervical número 6, que corresponde também à altura da cartilagem cricoide da laringe, e vai até o nível das vértebras torácicas número 4 e 5, onde este tubo revestido que possui cartilagens, ligamentos que unem uma cartilagem à outra, e músculo, que é um músculo traqueal, onde este tubo, que é constituído por cartilagens, ligamentos e músculo, em sua região posterior, se bifurca em dois brônquios principais. O brônquio principal esquerdo, que é mais horizontalizado e tem um diâmetro menor, e o brônquio principal direito, que é mais verticalizado e tem um diâmetro maior. E é também mais curto, devido a este formato ser maior, com um diâmetro maior, e ser mais verticalizado. Muitas vezes corpos estranhos que entram no sistema respiratório tendem a se alojar nesta região. Após a bifurcação da traqueia em brônquios principais, o brônquio principal ele se trifurca para o lado direito, no pulmão direito, já que possui 3 lobos, e bifurca para o pulmão esquerdo. O brônquio lobar superior direito, ele se origina no hilo do pulmão. Por este motivo, quando nós vamos observar as estruturas do hilo do pulmão, o brônquio lobar superior direito, ele aparece na região mais superior.
Após essa trifurcação ou bifurcação em brônquios lobares, nós temos os brônquios segmentares para cada lobo e então os bronquíolos, que estão dentro dos pulmões e neste momento já não existe as cartilagens que acompanham a maior parte da árvore brônquica. E sim, os bronquíolos, eles são compostos por músculo liso. Entre os brônquios segmentares, nós temos o estudo dos segmentos broncopulmonares, já que cada segmento broncopulmonar ele é formado por uma área do pulmão suprida por um brônquio segmentar. Além disso, esses segmentos broncopulmonares eles são irrigados também por uma artéria pulmonar, fazendo com que o pulmão, além de ser dividido em lobos, seja também dividido em segmentos. Estes segmentos broncopulmonares, que são segmentos independentes e correspondem à menor região funcional do pulmão, podendo ser removida sem afetar regiões adjacentes. Isto porque possuem vascularização, irrigação própria, assim como o brônquio segmentar. Há 10 segmentos broncopulmonares em cada pulmão. Porém, no pulmão esquerdo, alguns destes segmentos broncopulmonares, eles podem se achar unidos. E aí nós temos o segmento ápico posterior, que é a união do segmento apical com o segmento posterior. Então, se a gente for olhar para o pulmão direito, nós temos um segmento apical e um segmento posterior. No pulmão esquerdo, estes dois segmentos, eles aparecem normalmente unidos. E pode ocorrer também de o segmento anteromedial, basal, estar unido também no pulmão esquerdo. Nós temos aqui o segmento basal medial e nós temos o segmento basal anterior, né? Deste outro lado, nós só conseguimos ver o basal anterior. Muitas vezes, estes dois segmentos formam um segmento anteromedial. Vasos pulmonares. Dentre os vasos pulmonares, nós temos o tronco pulmonar. Nós vamos observar agora a situação destes vasos. Então, o tronco pulmonar, que está aqui, ele fica à esquerda da linha mediana, logo inferior a T4 e T5, e anterior, inferior e à esquerda da bifurcação da traqueia. Então, aqui está o tronco pulmonar, né? Nós vamos observar a região anterior da traqueia, inferior e à esquerda, nós encontramos também um outro posicionamento do tronco pulmonar. O tronco pulmonar se bifurca em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. A artéria pulmonar direita, observando aqui a estrutura, a relação entre estes vasos, né, e demais estruturas como o do sistema respiratório, a artéria pulmonar direita, ela fica anterior e inferior à bifurcação da traqueia, né? Então a traqueia logo atrás, a carina, né? Anterior e inferior a ela, temos a artéria pulmonar direita. Ela fica também anterior ao brônquio principal direito, que passa logo atrás a ela. E posterior à artéria aorta ascendente. A artéria aorta ascendente está nesta altura, onde eu estou passando o cursor, né? Então, posterior à artéria aorta ascendente, nós temos a artéria pulmonar direita. Fica posterior também a veia cava superior e a veia superior direita, que é esta daqui. Já a artéria pulmonar esquerda, ela fica anterior à artéria aorta
descendente. Aqui nós temos logo atrás a artéria aorta descendente, né? E na frente dela a artéria pulmonar esquerda. Ela fica posterior também à veia pulmonar superior, do mesmo lado, e ramifica-se dentro dos pulmões. As veias pulmonares, que são em número de 2 em cada lado, veia pulmonar superior e inferior, passam pelo hilo do pulmão e vão diretamente para o átrio esquerdo. Quanto à inervação pulmonar, nós temos a pleura visceral, que é aquela que está aderida ao pulmão, né? Ela é inervada por fibras que são distribuídas através dos plexos pulmonar anterior e pulmonar posterior. Estes plexos, o plexo pulmonar anterior e o plexo pulmonar posterior, eles se originam da cadeia simpática e dos nervos vagos. Nós vemos aqui os nervos vago, direito e esquerdo, e a cadeia simpática, que nós vamos ver lá nos últimos slides. Estes dois plexos, o anterior e o posterior, que está mais próximo do esôfago e atrás da bifurcação da traqueia, enquanto que o pulmonar anterior está à sua frente, eles são interconectados. Mediastino. O mediastino é o espaço central que separa as duas cavidades pleurais, as quais situam-se lateralmente a ele. E ele tem como limites, anteriormente, o osso externo, posteriormente, os corpos das vértebras, que vão de T1 até T12, superiormente a abertura superior do tórax e inferiormente a abertura inferior do tórax. No mediastino existem diversas estruturas, as quais serão apontadas a seguir. E ele é subdividido em mediastino superior e mediastino inferior. Esta subdivisão é feita traçando-se aquela linha imaginária que parte do ângulo do externo e vai até T4, T5. O mediastino inferior, que fica abaixo desta linha imaginária, ele ainda é subdividido em 3 outros mediastinos. O mediastino anterior, o mediastino médio, que está aqui em azul, e o mediastino posterior, que está em verde. Então, nós temos mediastino inferior anterior, mediastino inferior médio e mediastino inferior posterior. Quanto aos conteúdos do mediastino médio, nós temos o pericárdio, que é um saco fibroceroso situado em torno do coração e das partes proximais dos grandes vasos. E ele é constituído por 2 componentes. O pericárdio seroso e o pericárdio fibroso. Nós temos no pericárdio seroso uma lâmina que fica bastante aderida ao órgão chamado de lâmina visceral do pericárdio seroso, ou também epicárdio, uma das camadas da parede do coração. Nós temos o pericárdio seroso com a sua lâmina parietal, que é a mais externa em relação às lâminas serosas, e fica aderida ao pericárdio fibroso. Entre as lâminas serosas, serosa, parietal e visceral, nós temos a cavidade pericárdica. Bom, em relação ao pericárdio fibroso, esta lâmina fibrosa, ela fixa a base do coração ao centro tendíneo do diafragma. Ela também define os limites do mediastino médio, já que o coração ele fica todo dentro do mediastino médio. E ligando o pericárdio fibroso à face posterior do osso externo, nós temos os chamados ligamentos externopericárdicos, que não estão aqui identificados,
e estão localizados no mediastino anterior. Vamos citá-lo novamente. Os ligamentos externo-pericárdicos auxiliam na fixação do coração no mediastino médio. Os nervos frênicos e os vasos pericárdico-frênicos, eles passam dentro do pericárdio fibroso. Eles atravessam esta lâmina fibrosa do pericárdio. Os vasos pericárdico-frênicos e nervos frênicos atravessam esta lâmina. Estão dentro desta lâmina. E os vasos pericárdico-frênicos são quem faz a nutrição do pericárdio fibroso. Existem as reflexões do pericárdio seroso. Estas reflexões do pericárdio seroso ocorrem ao redor das raízes dos grandes vasos, onde a lâmina parietal do pericárdio seroso é contínua com a lâmina visceral deste pericárdio, que possui duas lâminas, né? A visceral e a parietal. Então, quando essas duas lâminas elas são contínuas, elas formam as reflexões deste pericárdio seroso. Nós temos reflexões que formam no coração os chamados seios. Seios são espaços. O seio transverso do pericárdio e o seio oblíquo do pericárdio. O seio transverso do pericárdio, ele se separa artérias e veias. Ele é posterior à artéria aorta ascendente, a artéria aorta estaria aqui, posterior a ela, e também ao tronco pulmonar, que passa por aqui. É anterior à veia cava superior, que está vindo daqui, está chegando nesta altura, e superior ao átrio esquerdo. E superior ao átrio esquerdo, que fica nesta altura. Então, aqui, superiormente ao átrio esquerdo, o seio transverso. Já o seio oblíquo, ele é formado pela reflexão das veias pulmonares do coração. E ele está em torno das veias cava superior, cava inferior e veias pulmonares. Então, aqui o seio oblíquo, entre as veias cava e veias pulmonares, nós temos o seio oblíquo do pericárdio, que é posterior ao átrio esquerdo. O coração possui uma base, o ápice, faces, margens e sulcos, entre outras estruturas. Mas são essas que nós vamos dar atenção nestes próximos slides. A base do coração, ela compreende o átrio esquerdo e uma parte do átrio direito, assim como partes proximais das veias cava superior, veia cava inferior e veias pulmonares. A base do coração no indivíduo em pé está entre o nível das vértebras torácicas número 5 e número 8. E logo atrás da base do coração, nós temos a passagem do esôfago. O átrio esquerdo, ele vai ser visualizado na outra imagem, assim como a maior parte da base, já que a sua maior porção é constituída por este átrio. O ápice está no nível do quinto espaço intercostal, pertence ao ventrículo esquerdo e está a cerca de 8 a 9 centímetros da linha mediana. Dentre as faces, nós temos a face externo-costal. A face externo-costal é composta principalmente pelo ventrículo direito, a grande porção do ventrículo direito, e também por partes do átrio direito e do ventrículo esquerdo. Aqui, em toda esta região, visualizamos a face externo-costal. A face diafragmática é composta pelo ventrículo esquerdo, por todo o ventrículo esquerdo, por parte do ventrículo direito, os quais são separados pelo sulco interventricular posterior,
e é separada, a face diafragmática é separada da base do coração, aqui nós observamos o átrio esquerdo, pelo seio coronário. Lembrando que o seio coronário funciona como uma veia, que recebe as veias cardíacas que nós vamos ver a seguir. A face pulmonar esquerda, ela compreende o ventrículo esquerdo e parte do átrio esquerdo. Face pulmonar esquerda é a mesma coisa que margem esquerda. Nós temos também a face pulmonar direita, que compreende o ventrículo direito e o átrio direito. E a face pulmonar direita é a mesma coisa do que margem direita. Ambas estas faces estão voltadas para os pulmões. A margem inferior é uma margem aguda que está entre as faces externo-costal e diafragmática. Ela é composta pelo ventrículo direito e parte do ventrículo esquerdo. Então, aqui nesse outro slide, no slide anterior, nós identificamos a margem inferior, que é uma margem mais acentuada. Está ao longo do átrio direito, passando pelo ventrículo direito e chegando ao ápice do coração. Separando esta face externo-costal da face diafragmática. Já a margem obtusa é uma margem arredondada e está entre as faces externo-costal e pulmonar esquerda. A margem obtusa, ela não é uma margem aguda, acentuada, ela é mais arredondada entre a face externo-costal e a face pulmonar esquerda, que é a mesma coisa do que margem esquerda. Então, é a mesma coisa do que margem esquerda. Esta aqui é a margem esquerda ou face pulmonar. Entre esta face pulmonar e a face externo-costal, nós temos a margem obtusa, que é uma margem arredondada, funcionando como uma transição entre as faces externo-costal e pulmonar esquerda. A margem obtusa, ela segue da aurícula esquerda até o ápice do coração. O conhecimento das estruturas que se localizam nas margens é bastante importante clinicamente em avaliações radiológicas. Na margem direita, nesta vista, nós temos o átrio direito, a gente consegue ver, e a veia cava superior, fazendo parte da margem direita. Na margem esquerda, o arco da aorta, o tronco pulmonar e o ventrículo esquerdo, onde vemos também o ápice do coração. Lateralmente, nós vemos a margem inferior, formada pelo ventrículo direito e pelo átrio direito também. Em incidências laterais, o ventrículo direito ele fica anteriorizado e o átrio esquerdo posteriorizado. Aqui nós temos a margem inferior. Coração. Nós vamos estudar algumas estruturas das câmaras cardíacas, sem se preocupar com os detalhes que já foram vistos em fases anteriores. O átrio direito, ele forma a margem direita do coração e contribui para a formação da parte direita da face externo-costal. Estes dados aqui, estas informações já foram vistas logo anteriormente. No átrio direito, nós temos a presença dos ósteos das veias cava superior e veia cava inferior, assim como do ósteo do seio coronário, que é o local onde o seio coronário lança o sangue para dentro do átrio direito. O que nós temos aqui de
que nós vamos chamar a atenção é a presença da crista terminal. A crista terminal, que é como se fosse uma margem. Aqui esta figura ela está rebatida. Se ela estivesse fechada, se o átrio direito estivesse fechado, nós veríamos na superfície do coração o sulco terminal, que estaria como uma leve depressão no átrio. Como está rebatido, nós vemos esta saliência, que é a crista terminal. Partindo desta crista, nós vemos a formação de fibras musculares, que parecem um dente de um pente. Aí nós temos a formação dos músculos pectíneos. O que tem de importante e delimita, né? O que essa crista, aliás, delimita é uma região posterior a ela e uma região anterior a ela. O que acontece na região posterior da crista terminal? Na região posterior da crista terminal, nós temos é onde o sangue proveniente das veias cava ele é lançado, né? Então, os ósteos das veias cava eles estão localizados na região posterior à crista terminal. E esta região é chamada de seio das veias cava. Então, o espaço onde as veias cava despejam o sangue. Na região anterior da crista terminal, nós temos o que chamamos de átrio direito propriamente dito. E existe a presença do ósteo do seio coronário. No ventrículo direito, nós temos a presença da válvula átrio-ventricular, tricúspide, por possuir 3 cúspides, que se unem na sua margem livre às cordas tendíneas, as quais se fixam aos músculos papilares, que são projeções das trabéculas cárneas. Todos estes músculos, modificações do músculo miocárdio. O sangue do ventrículo direito, ele é conduzido, ele é direcionado para uma região chamada de cone arterial. E do cone arterial, o sangue segue para o tronco pulmonar. O que importa aqui é a presença das válvulas semilunares. As válvulas semilunares, elas estão na entrada da artéria tronco pulmonar, são em número de 3 e servem também para evitar o retorno de sangue, assim como a válvula atrioventricular direita, que impede que o sangue, ao entrar no ventrículo direito, volte ao átrio direito. Aqui o sangue, ao passar para o tronco pulmonar, é impedido de retornar, pois essas válvulas elas se fecham e então o sangue não retorna para o ventrículo. Elas se fecham porque quando o sangue passa para dentro do tronco pulmonar, ele enche estes espaços que estão entre a válvula e a parede da artéria, chamadas de seios pulmonares, como se fossem bolsinhos. Então, o sangue entra nestes espaços, preenche estes espaços e fecha a abertura. No átrio esquerdo, nós temos os ósteos das veias pulmonares, onde, a partir delas, o sangue é deixado no átrio esquerdo. Então, nós temos os ósteos das veias pulmonares, portanto, 4 ósteos. Lembrando que a principal parte do átrio esquerdo, a principal porção ela é lisa, não revestida por músculos pectíneos. No caso, estão somente na aurícula esquerda. Quanto ao ventrículo esquerdo, que contribui para as faces externo-costal, diafragmática e pulmonar esquerda, além de formar o ápice do coração, nós temos uma estrutura que é semelhante ao do ventrículo direito. Ou seja, existe a válvula atrioventricular bicúspide, né, ou mitral, com 2 cúspides, as cordas tendíneas, músculos papilares, trabéculas cárneas, que neste caso são mais finas e delicadas. E nós temos também
a presença da válvula aórtica, já que o sangue, após entrar no ventrículo esquerdo, segue para a artéria aorta. O sangue, passando para a artéria aorta, não retorna para o ventrículo esquerdo em condições normais, devido à presença destas válvulas. Estas válvulas elas estão envolvidas com a origem das artérias coronárias. Nós temos também 3 válvulas semilunares na entrada da artéria aorta, ou seja, na artéria aorta ascendente, sendo que em 2 destas válvulas, as quais se relacionam com os espaços chamados de seios, né, são os seios aórticos. 2 destas válvulas, elas se relacionam com a saída das artérias coronárias. Estas 2 válvulas são a direita, a qual possui, obviamente, um espaço chamado de seio aórtico direito, e a esquerda, cujo espaço é o seio aórtico esquerdo. Destes seios, existe um ósteo, que é o ósteo, no caso do lado, no caso direito, né, ao ósteo da artéria coronária direita. Então, a artéria coronária direita, ela tem origem no seio aórtico direito. E a artéria coronária esquerda tem origem no ósteo, no seio aórtico esquerdo, por meio de uma abertura, que é o ósteo. Tá? A válvula semilunar posterior, ela não possui nenhum ósteo. E, por isso, ela pode ser denominada como válvula ou seio aórtico não coronariano, porque não se relaciona à saída das artérias coronárias. Então, o sangue, ao entrar pela artéria aorta ascendente, enche estas válvulas, estes espaços que são os seios, de sangue, enche de sangue, e as válvulas fecham a entrada da artéria. E, obrigatoriamente, o sangue também é jorrado, né, para dentro das artérias coronárias. Esqueleto cardíaco. O esqueleto cardíaco do coração, assim como um esqueleto que conhecemos formado por ossos, este esqueleto cardíaco ele está envolvido também com a sustentação do coração, né, com a fixação de estruturas no coração. O que significa este esqueleto? Ele é formado por um conjunto de anéis, aqui identificados em azul, mais espesso, um conjunto de 4 anéis de tecido conjuntivo denso que circundam os ósteos atrioventriculares, né? Então, são aberturas da válvula atrioventricular esquerda e direita, nós temos 2 ósteos atrioventriculares, circundam também os ósteos aórtico e pulmonar, né? Estes ósteos, eles estão conectados por meio deste esqueleto fibroso. Eles estão conectados por meio deste esqueleto fibroso, que forma também o que chamamos de trígonos fibrosos. Qual que é a função do esqueleto cardíaco? Mantém a integridade das aberturas que circunda a integridade destes ósteos, serve de fixação para as válvulas, já que todos estão associados a estes conjuntos de válvulas, né, que nós chamamos de válvulas, separa os músculos atriais dos ventriculares e isolam eletricamente os átrios dos ventrículos. Quanto à vascularização do coração, vamos começar pela sua irrigação por meio das artérias coronárias. Nós temos a artéria coronária direita. A artéria coronária direita, lembrando que ela emerge do seio aórtico direito, localizado na artéria aorta ascendente. Então, nós temos aqui a artéria coronária direita. E esta artéria, ela vai seguindo pelo sulco coronário até alcançar a margem inferior do coração.
até alcançar a margem inferior do coração. E então se projeta para a face diafragmática e neste trajeto segue próximo ao ápice do coração, se anastomosando com um ramo da artéria coronária esquerda. Neste trajeto, a artéria coronária direita vai emitindo os seguintes ramos: ramo do nó sinoatrial, na margem inferior, ela dá origem, quando ela se aproxima da margem inferior, ela dá origem ao ramo marginal direito, e quando ela alcança o sulco interventricular na face diafragmática, dá origem ao ramo interventricular posterior. E em todo este trajeto, nós verificamos que os locais de irrigação desta artéria compreendem o átrio direito, o ventrículo direito, os nós sinoatrial e átrio ventricular e também o septo interatrial. A artéria irriga também parte do átrio esquerdo, que está lá posteriormente, o terço póstero inferior do septo interventricular e parte posterior do ventrículo esquerdo. Já a artéria coronária esquerda, ela tem um trajeto que é curto no sulco coronário, né, pois logo ela se bifurca num ramo circunflexo e no ramo interventricular anterior. Mas não são somente esses dois ramos que têm origem indiretamente no caso da artéria coronária esquerda. Estes ramos são: temos então a artéria coronária esquerda, lembrando que ela emerge do seio aórtico esquerdo, localizado na artéria aorta ascendente. Temos aqui a artéria coronária esquerda, ela se bifurca num ramo circunflexo. Este ramo circunflexo dá origem ao ramo marginal esquerdo. Aí ela se bifurca, vamos olhar lá para o início um pouquinho, né, nesta bifurcação da coronária esquerda. Temos também o ramo interventricular anterior, que passa no sulco interventricular anterior e dá origem a ramos diagonais. Neste trajeto, a artéria coronária esquerda, ela irriga o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e a maior parte do septo interventricular, que nós não conseguimos ver na imagem, né? Neste corte, nesta figura com corte transversal, onde aparece o esqueleto fibroso do coração, nós conseguimos perceber também a origem das artérias coronárias partindo dos seios da aorta. Seio esquerdo, artéria coronária esquerda, e seio aórtico direito, artéria coronária direita. A figura anterior está identificando uma artéria coronária direita dominante, que é o mais comum. Porém, pode ocorrer de a artéria coronária esquerda ser a dominante. E neste caso, a origem do ramo do nó sinoatrial é a partir da artéria coronária esquerda. E a origem do ramo interventricular posterior também pode ser originado da artéria circunflexa proveniente da artéria coronária esquerda. Então, não é sempre que estes ramos provêm da coronária direita. Quanto à drenagem, nós temos as veias cardíacas. As veias cardíacas, elas drenam para o seio coronário. O seio coronário, que está localizado no sulco coronário, entre a base do coração e a sua face diafragmática.
O seio coronário, na verdade, é uma dilatação que ocorre da veia cardíaca magna. A veia cardíaca magna, ela é proveniente do lado esquerdo do coração, está aqui identificada a veia cardíaca magna, assim como na imagem acima, temos a veia cardíaca magna, né? A dilatação desta veia, ela forma o seio coronário, né? Aqui a gente pode acompanhar também a veia cardíaca magna, a partir da sua formação, e nós vemos a veia interventricular anterior. Então, a veia interventricular anterior, ela vai alcançando o sulco coronário e forma a veia cardíaca magna. Esta veia drena para o seio coronário. Nós temos a veia interventricular posterior, que drena também para o seio coronário. Ela é também chamada de veia cardíaca média, tá? Nós temos a veia cardíaca parva. A veia cardíaca parva é proveniente do lado direito do coração, do lado direito, desembocando no seio coronário. E existem também veias posteriores do ventrículo esquerdo. As veias posteriores do ventrículo esquerdo que alcançam o seio coronário. Do seio coronário caem no ósteo do seio coronário, na região anterior à crista terminal, no átrio direito. Outras veias também são relatadas, como as veias anteriores no ventrículo direito, que drenam diretamente na parede do átrio direito, e veias cardíacas mínimas, que drenam diretamente nas câmaras cardíacas. A inervação do coração é feita pelo plexo cardíaco, que é formado por um conjunto, um emaranhado de ramos dos sistemas nervoso parasimpático e simpático. Nós temos um plexo cardíaco superficial e o plexo cardíaco profundo. O plexo cardíaco superficial, ele está entre o arco da aorta, que está aqui, entre o arco da aorta e o tronco pulmonar. Então, nós temos o plexo cardíaco superficial e outro profundo, que está entre o arco da aorta e a bifurcação da traqueia lá atrás, né? E nós conseguimos visualizar esse plexo cardíaco profundo aqui nesta imagem, sem o arco da aorta. No mediastino médio, nós ainda identificamos outras estruturas, tais como tronco pulmonar, né? Então, aqui está bem delimitado a região do mediastino médio, né? A gente consegue ver o pericárdio aqui de forma translúcida, o coração de forma translúcida, revestido pelo pericárdio. Então, nós vemos o tronco pulmonar no mediastino médio, a artéria aorta ascendente, a veia cava superior e também a região do seio oblíquo. Lembrando que ele está entre as veias pulmonares e também as veias cava. Mediastino superior. Passando então do médio para o superior. O mediastino superior, lembrando, ele é uma das duas grandes áreas do mediastino, né? Nós temos o superior e o inferior. Tá? No mediastino superior, que é posterior ao manúbrio do externo e anterior aos corpos vertebrais de T1 a T4. Né? Fica lá na região mais superior, aquela área em verde, lá nas figuras iniciais, né? Então, no mediastino superior, que fica acima, então, desta linha aqui, entre ângulo do externo e até o nível de T4, nós temos o mediastino superior, onde nós encontramos a veia braquiocefálica, esquerda e direita, a veia cava superior, uma parte da veia cava superior, a maior parte, né, que está no mediastino superior, o arco da aorta, lembrando que esta linha imaginária marca o ponto onde o arco da aorta começa e termina. Nós temos a traqueia e o esôfago. O timo,
que é uma estrutura bilobular, né? O timo é uma glândula bastante importante na maturação do sistema imunológico. E por isso que ele é bem desenvolvido no recém-nascido. Com o tempo, o tecido tímico ele vai sendo substituído por tecido adiposo. O timo, na sua maior porção, está localizado no mediastino superior. Aqui, novamente, uma linha tracejada, né, para indicar o nível vertebral do T4 e T5. Então, nós temos o timo. Porém, esta glândula, ela pode se estender até a altura do pescoço, na região da glândula tireoide. A glândula tireoide que abraça cerca de 4 anéis traqueais. E pode se estender também ao mediastino anterior, onde na realidade é a principal estrutura. No mediastino anterior, ele cobre o pericárdio, está sobre o pericárdio. Aqui nesta imagem de corte transversal, a nível de T3, nós vemos o timo, na região mais anterior do mediastino superior. No mediastino superior, nós ainda identificamos o nervo vago direito, no mediastino superior, o nervo vago direito. Né? Se a gente for estender a visualização do nervo vago direito, aqui já saindo da área do mediastino superior, tá? Saindo porque a gente vai sair deste plano aqui, ó, esta linha imaginária de ângulo do externo. Então, nós temos o nervo vago direito. Se a gente continuar um pouquinho aqui, a gente vai perceber que o nervo vago é aquele nervo que passa atrás do hilo do pulmão. Tá? O nervo vago passa atrás do hilo do pulmão. Diferente do nervo frênico, que também é uma estrutura do mediastino superior, porém, o nervo frênico, e aqui nós vamos estender um pouquinho, saindo da área de mediastino superior, o nervo frênico ele passa à frente da raiz do pulmão ou à frente do hilo do pulmão, certo? Na região deste mediastino superior, nós ainda encontramos a veia intercostal superior direita, tá? Então, a veia intercostal superior direita é esta daqui, veia intercostal superior direita, não está na legenda, drenando para a veia ázigo, a qual drena para a veia cava superior. Ainda em relação ao mediastino superior, nós temos a presença do lado esquerdo, né, do nervo vago esquerdo, tá? O nervo vago esquerdo e uma outra estrutura nervosa que também é originada do nervo vago. É o nervo laríngeo recorrente, tá? Então, o nervo laríngeo recorrente do lado esquerdo, a gente consegue visualizar nesta área do mediastino superior, tá? O nervo vago, ele vai emitir um ramo que está cruzando aqui. Ele está lateral, esta origem deste ramo está lateral ao ligamento arterial. E este ramo ele vai para baixo do arco da aorta, que a gente não consegue ver a continuação do nervo laríngeo recorrente. Ele vai cruzar, né, por baixo do arco da aorta e vai ascender, né, ele vai recorrer, significa que ele está retornando, tá? Ele vai retornar à área superior, alcançando a laringe, sendo muito importante na inervação deste órgão. Tá? Novamente, se formos ver o nervo vago, né, esquerdo, ele vai passar atrás do hilo do pulmão. Tá? A gente tem o nervo frênico esquerdo, tá? Nervo frênico esquerdo alcançando a região anterior. Nós temos também a veia intercostal esquerda. A veia intercostal esquerda está aqui, não identificada na legenda, tá? Drenando para a veia bracocefálica. E ainda o ligamento arterial, que é um resquício embrionário. Tá? Antigamente, na circulação fetal, chamada de ducto arterial.
bastante importante nesta circulação, né? Mediastino posterior. Tá? No mediastino posterior, uma importante estrutura é o esôfago. O esôfago é um órgão tubular muscular que se inicia na margem inferior da cartilagem cricoide. Se origina também a nível de C6 e vai até, né, o nível superior estaria no nível da cartilagem cricoide e percorre uma parte da região cervical, maior porção torácica, né, passando atrás da traqueia, onde suas fibras se aderem ao músculo traqueal que está atrás da traqueia, que nós não conseguimos ver este músculo traqueal, né? Então o esôfago segue atrás da traqueia, ele passa levemente à direita do plano mediano, aqui nesta altura posterior à traqueia, segue, né, logo anterior aos corpos vertebrais também. Ele vai ser comprimido por estas estruturas, que são arco da aorta e brônquio principal esquerdo, passa atrás dessas estruturas e vai seguindo um trajeto mais à esquerda do plano mediano, até alcançar, passa pelo hiato o hiato esofágico, né, que fica a nível de T10, relembrando, até alcançar a cárdia, que fica a nível de T11. Então, aqui seria o final do esôfago, a cárdia para alcançar o estômago, né? Então, esse seria o trajeto do esôfago. Neste trajeto, o esôfago possui algumas constrições, ele é comprimido em alguns pontos deste seu trajeto. Estas constrições têm bastante importância clínica. Por quê? Porque nessas constrições, se um objeto for engolido, este objeto tem maior propensão de se alojar nestas regiões. São os locais, né, onde uma substância corrosiva, por acaso ingerida, passaria mais lentamente, indicando as áreas mais danificadas. E também essas constrições podem gerar problemas na passagem de instrumentos. Quais são estas áreas de constrição? Na junção do esôfago com a faringe, no seu nível inicial, em C6, onde o esôfago ele é atravessado pelo arco da aorta, também onde ele é atravessado pelo brônquio principal esquerdo, que são estruturas que comprimem então o esôfago, né? E no ponto onde ele atravessa o músculo diafragma, no hiato esofágico. Quanto à irrigação, o esôfago é irrigado por ramos que se originam principalmente da artéria aorta torácica. Temos ramos bronquiais, os ramos bronquiais estão aqui identificados, né? Ramos bronquiais de ambos os lados. Aqui. Nós temos os ramos ditos esofágicos, que estão vindo exatamente aqui em cima do esôfago, e ramos mediastinais, partindo principalmente essa irrigação da artéria torácica, a artéria aorta torácica. A drenagem é feita novamente pelo sistema ásigo, principalmente por esse sistema, e a inervação é feita pelo plexo esofágico. Então, o plexo esofágico ele é formado pela confluência, pelo emaranhado de nervos, neste caso, nervo vago, né? Então, nós temos o nervo vago direito e nervo vago esquerdo. Nós vamos olhar aqui para estes nervos que vão descendendo e então formando este plexo chamado de plexo esofágico, importante na inervação do esôfago. O plexo esofágico, ele dá origem, após atravessar junto com o esôfago o hiato esofágico, ele alcança o abdômen.
E nesta altura, ele passa a se individualizar em dois troncos. Um tronco vagal chamado de tronco vagal anterior, que é formado principalmente por fibras do nervo vago esquerdo. Aqui está fácil de identificar o lado. Tá? Então, o tronco vagal anterior e o tronco vagal posterior, que segue posteriormente ao esôfago, e então alcança a cavidade abdominal. Né? Este tronco vagal posterior é formado por fibras do nervo vago direito. Ainda no mediastino posterior, conforme visto na aula passada, na aula 1, nós temos o sistema ásigo. Né? O sistema ásigo foi visto nessa aula, e então já fizemos uma breve revisão na aula passada. Esse sistema é visto no mediastino posterior. Né? Por onde que passa estruturas do sistema ásigo, tais como a veia ásigo e a veia hemiásigo. Então, a veia ásigo, ela vai passar para a região torácica por meio do hiato aórtico. Então, ela pode passar pelo hiato aórtico, que fica a nível de T12, junto com a artéria aorta e junto com o ducto torácico, que passam por este nível. Pode passar também a veia ásigo, e nós não tínhamos visto isso. Ou esta veia pode passar também pelo pilar direito do músculo diafragma. Esse pilar direito é uma das estruturas que serão vistas na aula de anatomia topográfica do abdômen. Tá? A veia hemiásigo, ela também pode passar ao tórax, a veia hemiásigo, por meio do hiato aórtico ou pelo pilar esquerdo do músculo diafragma. O ducto torácico, que é uma estrutura do sistema linfático, né? É o principal ducto pelo qual a linfa da maior parte do corpo ela retorna ao sistema venoso. E ele inicia, este ducto torácico inicia lá no nível da cisterna do quilo, só relembrando, né, que fica a nível de L2, e essa cisterna do quilo, ela é formada pela confluência de vários troncos linfáticos do abdômen. Né? Então, o tronco linfático corre passando junto com a artéria aorta pelo hiato aórtico. Ele segue um pouquinho à direita do plano mediano, vai passando para a esquerda, né, na altura do arco da aorta, relembrando, passa para o lado esquerdo, até alcançar o ângulo júgulo subclávio esquerdo. No mediastino posterior, nós temos também os troncos simpáticos. Os troncos simpáticos, também chamados de cadeia simpática. Aqui nós estamos vendo estes gânglios simpáticos, esta cadeia, melhor dizendo, ou tronco, né? Formado por uma série de gânglios. São em número de 12 ou 11 gânglios que estão conectados com os nervos espinais torácicos. Se a gente olhar aqui com mais detalhe, a gente vê a conexão destes nervos com a cadeia simpática, por meio de ramos, chamados de ramos comunicantes. Estes ramos, eles deixam estas cadeias, estes troncos, deixam o tórax e passam posteriormente ao diafragma ou através de pilares deste músculo. Então, normalmente eles passam pela região posterior do diafragma. E eles são divididos em dois grupos. E estes grupos eles se diferenciam de acordo com as fibras que compõem estes grupos, podendo ser pós- ou pré-ganglionares. Né? O grupo mais superior é formado pelos 5 gânglios superiores. 1, 2, 3, 4, 5. Então, estes gânglios, os ramos destes 5 gânglios, eles vão fazer a inervação das vísceras torácicas. E os 7 gânglios inferiores fazem a inervação de vísceras abdominopélvicas.
e formam também os chamados nervos esplânicos. E por último, no mediastino anterior, o mediastino anterior que está posterior ao corpo do externo e anterior ao pericárdio, nós temos principalmente a glândula timo, que se projeta para o mediastino anterior, lembrando, né? Mas temos também gordura, tecido conjuntivo, linfonodos, os ramos mediastinais de vasos torácicos internos e também, como já foi dito, e é também importante, os ligamentos externo-pericárdicos, que partem do pericárdio fibroso do coração e alcançam a face posterior do corpo do externo e servem para dar estabilidade ao coração no mediastino médio. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.